Graças a Deus pela oportunidade de estarmos novamente juntos na TV CMC para as nossas meditações e reflexões diárias na Palavra de Deus, crendo que isso traz sempre encorajamento, ensino, direção para a nossa vida pessoal e para a nossa vida comunitária nas comunidades onde nós temos nos congregado. Nossas meditações serão na segunda carta de Pedro. Essa carta que foi escrita aos cristãos que viveram num período anterior à morte de Pedro, e Pedro tinha esse desafio de deixar algumas recomendações para aqueles cristãos gentios, novos convertidos, que não tiveram uma herança hebraica e que viviam momentos de luta, momentos de tribulação, entendendo que o Evangelho já traz em si, no bojo, no conteúdo da sua mensagem, uma proposta de uma vivência também no meio de lutas, no meio de dores, no meio de sofrimento, e que isso não deveria nos surpreender como cristãos. Pedro escreve essa carta recomendando para que os cristãos pudessem viver algumas qualidades, algumas virtudes que nós temos encontrado em Jesus e no Deus que nós seguimos e cremos. Pedro faz uma recomendação também para que esses cristãos tivessem cuidado com falsos líderes que viviam uma vida de imoralidade, uma vida de licenciosidade, que já haviam se afastado da comunidade cristã, que zombavam da esperança, da ressurreição e da vinda e da volta de Jesus Cristo, e que não estavam mais andando no caminho e procuravam levar pessoas também para uma vida fora dos padrões e daquilo que Deus nos recomenda, uma vida de santidade, de serviço comprometido com a igreja. Pedro começa essa carta trazendo uma saudação. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Simão Pedro se identifica como servo e como apóstolo de Jesus Cristo, testemunha da ressurreição e que vivia também lutas e perseguições por causa da mensagem que anunciava. Ele escreve dizendo que recebeu uma fé preciosa, uma fé que igualmente esses cristãos que estavam nessas congregações, nestas casas que se reuniam professando a sua fé em Cristo Jesus, receberam também. E conclui essa saudação, relembrando desta fé que receberam, com uma oração. E é bom que essas cartas sempre começam com uma atitude num ambiente de oração. Pedro diz que a graça e a paz estejam com vocês. Graça e paz são ingredientes indispensáveis à vida cristã. Os recursos que nós temos para uma proposta comunitária, os recursos da graça de Deus. E enquanto estamos tentando ser igreja, construindo relacionamentos, habilitados para toda boa obra e fazendo missão, vivermos isso na dimensão de uma paz que excede a todo entendimento e que vai guardando os nossos corações nessa jornada. A oração de Pedro é que nós tenhamos graça, que nós tenhamos paz e que elas aumentem cada vez mais entre nós. A experiência comunitária e a experiência de ser igreja e de servir a Deus em qualquer contexto é um lugar onde a graça de Deus é evidenciada, onde não há mérito nenhum nosso naquilo que somos e naquilo que tentamos fazer pelo Evangelho, mas que nós fomos alvos da graça de Deus e que essa graça tem recursos suficientes para nos capacitar a viver este Evangelho e a testemunhar deste Evangelho. Mais do que isso, que a graça e a paz chegassem até nós por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Essa graça e essa paz só podem crescer entre nós se nós nos aprofundarmos construindo uma espiritualidade baseada no conhecimento de Deus e no conhecimento de Jesus, que é a expressão visível de Deus que nós conhecemos, a expressão plena de Deus. Portanto, graça e paz. Só é possível vivermos
conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus e nutrindo esse conhecimento enquanto nós tentamos viver este Evangelho. Saúdo os irmãos então nessa primeira reflexão exatamente com essa mesma graça e a mesma paz que Pedro recomenda a esses cristãos. Que seja então a nossa oração, que o conhecimento de Deus aumente entre nós e quanto mais conhecermos a Deus e a Jesus, que a gente possa viver a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe ricamente aos irmãos da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.